Faltando 15 dias para acabar o meu desafio de 90 dias gravando um vídeo todos os dias aqui no YouTube, para melhorar minha exposição, minha comunicação e tirar esse medo, esse bloqueio de poder me expor aqui. Faltando 15 dias, eu tenho uma coisa interessante para compartilhar com vocês, que é a minha visão sobre a minha situação no YouTube, sobre o meu canal, sobre como as pessoas estão se comportando, como as visualizações estão acontecendo, como eu estou interpretando todos esses números e o que eu quero fazer com isso. Antes de mais nada, deixa eu te situar sobre qual está sendo a minha situação agora e qual foi a situação do começo desse desafio até aqui. Bom, quando eu comecei esse desafio, eu tinha algo em torno de 370, 350 pessoas inscritas no meu canal. E essas pessoas já estavam inscritas há muitos anos atrás, desde quando eu fazia conteúdos que não tinham nada a ver com os conteúdos que eu faço hoje em dia. Durante muitos anos eu passei sem postar nenhum tipo de conteúdo, postava alguma coisa aqui, comecei a trazer um pouco de fotografia, que é quando eu comecei a estudar e aprender fotografia, e depois que de fato eu me tornei um fotógrafo, que eu comecei a trabalhar com fotografia, eu desde então parei de postar conteúdos no YouTube relacionados a isso. E durante um bom tempo eu postava de maneira não organizada. Então postava um vídeo ali de uma viagem que eu fiz, ou de uma ida num parque, fazia algumas coisas nesse sentido, mas nada profissional, nada interessante. Era mais um experimento para entender o que eu poderia fazer com aquela conta do canal, e com aquela conta do YouTube, e o que eu poderia trazer de interessante que no futuro até mesmo eu gostaria de assistir. Eu experimentei alguns formatos, gostei de alguns, aprendi algumas coisas que funcionavam e outras que não funcionavam, mas por mais que a minha intenção fosse talvez de ganhar dinheiro com o YouTube, eu nunca estudei a plataforma de um jeito para que de fato isso acontecesse. E hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre o YouTube, eu entendo que alguns mecanismos ali devem acontecer para que a gente consiga de fato monetizar o canal de forma rápida e eficiente. Porém, a minha situação é que eu tinha um bloqueio muito grande de me expor. Eu sempre era o cara que me acostumei muito a estar atrás das câmeras. Eu não tinha problema nenhum em conversar com as pessoas, nunca tive problema em subir num palco, obviamente. Dava um certo fio na barriga, né? Mas algumas vezes na minha vida eu já palestrei para mais de 200 pessoas e por mais que tenha dado um frio na barriga não foi um problema. Eu tive lá e não morri. Porém, me expor na internet sempre foi eu sempre tive uma resistência muito grande. Por mais que eu queria, eu não conseguia manter constância, eu não sabia o que falar, eu tinha vergonha, eu pensava o que as pessoas iam pensar sobre eu falando isso, será que elas iam me julgar, será que elas iam se importar? E foi aí que eu decidi fazer esse desafio de 90 dias para me forçar de fato em 90 dias a postar aquilo que eu quiser. Sem me preocupar com números, sem me preocupar com seguidores, sem me preocupar com absolutamente nada. Simplesmente a minha escolha se manter firme de postar um vídeo todos os dias, gravar um vídeo todos os dias, para que eu estimulasse isso na minha cabeça, porque eu entendo que a gente precisa de pelo menos aí uns 3 meses para colocar um hábito de fato na nossa vida, e esse hábito ser mantido. Isso eu experienciei na minha vida com a academia, quando eu comecei a fazer exercício físico. Hoje eu entendo que pode ser que tem um dia que eu não queira ir, mas eu sei que isso vai fazer bem para mim e o meu cérebro já tem essa consciência também. Então eu vou, mesmo sem estar com muita vontade, porque eu sei que vai fazer bem para mim. E nos vídeos eu me sabotava muito, porque eu não tinha essa constância e eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade para criar essa constância de vídeos. Então eu vou me forçar a ficar 90 dias postando um vídeo todos os dias. Durante esses 90 dias, ou melhor, durante esses 75 dias, que hoje completa 75, de 360 inscritos eu subi para 420, 421. Algumas pessoas se desinscreveram e outras se inscreveram, porém o meu público ainda, pelo Analytics do YouTube, ainda não é um público que de fato volta para assistir. De repente gostou de algum vídeo ali, se inscreveu para talvez no futuro assistir um vídeo parecido àquele que gostou, ou se inscreveu por empolgação, porque muitas pessoas fazem isso, ou pelo meu apelo, pelo meu pedido no vídeo,
mas não necessariamente são inscritos que continuam ali para assistir o que eu estou postando. E isso, de novo, não foi um problema para mim, porque o meu foco não era, de fato, não era trazer um público para o meu canal. É claro que eu fiquei feliz com essas pessoas que vieram, mas o meu foco principal era que eu de fato conseguisse me manter firme nesse desafio, postando um vídeo todos os dias. E de fato isso foi um desafio porque gravar um vídeo uma vez por semana, eu acredito que já é algo bem complicado. E dependendo aí do seu nível de produção, acaba sendo mais complexo ainda. Se você tem muitas edições para fazer, colocar músicas, camadas, mexer na cor, criar um roteiro, isso dá um belo trabalho. E é claro, você vai pegando ali uma questão de um filme, você vai reduzindo para um documentário, às vezes um documentário é até um pouco mais complexo de um filme, enfim, mas você vai descendo os padrões ali de qualidade, de construção, de temática, você vai simplificando um pouco mais. E o que eu entendi que tem mais a ver com o tipo de conteúdo que eu produzo é um daily vlog, digamos assim, que hoje em dia raríssimas pessoas fazem. Eu mesmo não assisto mais. E aí você pode até se perguntar, Evandro, por que você está produzindo um tipo de conteúdo que nem você assistiria? De novo, pelo fato de que eu queria melhorar essa questão da minha exposição. Quando eu comecei esse desafio, eu não conseguia nem mesmo olhar para a câmera aqui, eu sempre ficava olhando para cá, ó, que é a tela do meu celular, e eu não tinha o foco de ficar olhando aqui e falar de forma natural, como se eu estivesse conversando com alguém. Hoje em dia eu já consigo fazer isso, e foi uma coisa que eu fui aprendendo durante o meu desafio. Eu também tinha um problema muito grande de perder a minha ideia, perder a minha... como está acontecendo agora? Perder o que eu estava falando, perder a linha do meu discurso. E agora eu já consigo perder muito menos, ou me manter muito mais focado naquilo que eu estava falando, mantendo sempre uma lógica no meu texto, na minha conversação. Isso sem roteiro, isso sem teleprompter, isso sem nada, isso é só conversando com a câmera. Ainda tem alguns pontos que eu quero melhorar, às vezes eu sinto que eu falo muito rápido, deixo poucas pausas, mas esse é ainda um estilo de coisa que eu preciso melhorar e experimentar mais ainda. Porém, eu de fato senti uma melhora. Agora, voltando sobre a questão do conteúdo, eu senti que o tipo de conteúdo que eu estou fazendo se parece mais com um daily vlog misturado com um vlog de viagem. Porque eu já viajei algumas vezes, mostrei algumas coisas fora de casa, mas na sua grande maioria eu gravo aqui dentro de casa porque é mais cômodo. Sair de casa todos os dias para gravar um vídeo exige de fato um bom tempo do meu dia para poder fazer isso. Já que eu já simplifiquei muito a forma de gravar vídeos, porque eu gravo vídeos dentro de casa, com uma câmera fixa, parada, sem edição nem nada. Eu gravo direto do meu celular e já subo esse mesmo vídeo para o YouTube. Se tiver erros, esse tipo de coisa, vai tudo para o YouTube e não tem problema nenhum. E depois, a única coisa que eu preciso fazer é pensar num título. Às vezes eu coloco uma descrição, nem sempre, quando eu tenho tempo eu coloco. Uso inteligência artificial para me ajudar com o título e com a descrição. Então ainda não está uma coisa 100% orgânica, mas nesse momento funciona. E depois eu tenho que fazer uma thumbnail, que no começo do desafio eu fazia uma thumbnail pegando um screenshot, um frame do meu vídeo, colocando um número, né, simbolizando qual era o número daquele vídeo dentro do desafio, por exemplo, 1 de 90, 2 de 90, né, 10 de 90. E era feito dessa maneira muito tosca. Depois eu decidi ir para o Canva e lá deixar já um presetzinho só para eu colocar uma foto que eu tirava sempre depois que eu gravava o meu vídeo para fazer a minha thumbnail e deixar lá bonitinha, sempre com um vídeo todo dia, UVTD. Então tá lá aquele UVTD, é um vídeo todo dia, que é a ideia, né, o nome, o título do desafio, e o número lá. Sempre tá 60 de 90, 75 de 90, como é o caso de hoje, que você está vendo aqui. Então, eu já simplifiquei esse meu processo para poder produzir os conteúdos de forma mais práticas e rápidas, respeitando a minha limitação de tempo. Porque, de fato, gravar um vídeo todo dia é complicado. E o que eu quero fazer mais para frente, depois que esse desafio acabar? É isso que eu vou te explicar no vídeo de amanhã. Que no caso eu vou gravar agora para postar amanhã, porque hoje eu estou fazendo uma viagem e eu vou ter que deixar alguns vídeos já no YouTube programado para postar nos dias corretos, porque eu não sei se eu vou ter
de fato internet, já que eu vou estar indo para cima de uma montanha e num outro país que eu não sei se vai ter sinal desse chip. Então, se você está curioso para saber a segunda parte do que eu quero fazer com tudo isso que eu estou aprendendo aqui no YouTube, porque tem um propósito de fato, eu vou contar isso no próximo vídeo e vai ser uma série de 3 vídeos falando sobre, primeiro, qual é a minha situação agora, qual é a minha situação do futuro, que eu quero utilizar todo o conhecimento que eu tive aqui, e principalmente tendo uma visão bem como é que eu posso dizer, detalhada sobre o porquê que eu entendo que algumas contas no YouTube dão certo e outras não, falando um pouco sobre educação, entretenimento, como essas coisas se conversam, como essas coisas atraem público, porque sobre o que eu assisti do YouTube, aprendendo sobre o YouTube, lendo sobre o YouTube e entendendo sobre estratégias de retenção de público e também tipos de conteúdos que viralizam, que dão sucesso, digamos assim, no YouTube, eu entendo que hoje o formato do meu canal simplesmente não é um canal de sucesso nesse sentido. Mas eu já entendo o que a gente pode começar a fazer para isso mudar. Porém, algo que é muito importante para mim. É claro que eu quero mudar e é claro que eu quero começar a fazer dinheiro, mas eu vou falar isso no próximo vídeo. É claro que eu quero começar a fazer dinheiro com o YouTube, porém, eu quero ainda, acima de tudo, respeitar a minha forma de comunicação. Então eu não quero simplesmente copiar uma forma que já funciona e colar no meu canal para fazer daquela forma. Eu quero criar algo novo. Isso é muito mais complexo. Mas eu quero criar isso porque vai ser o meu jeito. Então eu quero chegar no nível onde eu vou produzir algo que eu mesmo gosto de assistir. Nesse momento não é, mas o propósito era outro, como eu já falei para vocês. O propósito era melhorar a minha comunicação, a minha expressão e a minha exposição. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir. Esse vídeo não acabou, é só a primeira parte de 3 vídeos que eu vou falar mais aprofundadamente sobre o YouTube. E eu quero que você se inscreva nesse canal para você dar um apoio para o canal aqui, para ele crescer de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Tem alguns vídeos legais que vão sair talvez fora do desafio, alguns vídeos de viagem que eu estou fazendo para a França, para a Suíça que eu vou hoje, e seria muito bacana se você se inscrevesse para você ver esses vídeos no futuro. Então é isso, eu vejo você no vídeo de amanhã, não perca o vídeo de amanhã porque eu acho que vai ser muito legal. Tamo junto e valeu!